Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora falar de equivalência topológica entre fluxos. Então, a conjugação topológica pode ser uma noção demasiado restrita porque, além de exigir que as trajetórias de fluxos conjugados sejam parecidas, umas são enviadas nas outras por um homeomorfismo, essas curvas também têm que ter a mesma parametrização no tempo. Okay? Então, se eu tiver dois fluxos, φ de t no espaço x e ψ de t no espaço y, eles são topologicamente equivalentes se existe um homeomorfismo de x em y que leva a órbitas de φ em órbitas de ψ e preserva a direção do tempo, mas não exatamente no mesmo tempo. Então existe uma aplicação tau, x vezes r em r, que é uma reparametrização do tempo, monótona e crescente em t, de tal forma que o h no tempo, h de φ do ponto x no tempo tau xt é igual ao ψ de t em h de x. Então esta noção admite assim que as trajetórias de um fluxo sejam enviadas em trajetórias de outro fluxo depois de reparametrizadas. Então esta é uma noção um pouco mais geral e que nós vamos ver é especialmente adaptada para perturbações de órbitas periódicas. Nós veremos aqui mais na frente. Acontece que todos os campos que sejam localmente Lipschitz têm fluxos que são topologicamente equivalentes a um fluxo completo. Isto é uma aplicação desta noção. Então, seja um campo localmente Lipschitz, em Rn, e seja o seu fluxo gerado por x' igual a f de x. É? Então, este fluxo é topologicamente conjugado, de fato, é topologicamente equivalente a um fluxo completo, x' igual a f de x sobre 1 mais módulo de f de x. Como é que nós provamos isto? Aqui deve ser equivalente, topologicamente equivalente. Então, o x' igual a f de x tem uma solução φ t x0 definida num certo intervalo maximal, ômega menos ômega mais, para cada x0 em Rn. Reparametrizamos o φ de tx com uma nova variável, vamos chamar y de tau de t, em que tau de t vai ser dado deste jeito. É 0 até t, o integral 0 até t de 1 mais o módulo de fx de s ds. Ok? Então, o tau de t é claramente estritamente monótono em t, porque isto aqui é estritamente positivo, certo? Então, temos uma reparametrização. Então, além disso, a trajetória y de tau ela satisfaz que a sua derivada em relação a tau é a mesma coisa que a derivada em relação a t vezes a derivada de t em relação a tau, portanto é f de x de 1 mais módulo sobre 1 mais módulo de f de x. Ou seja, eu vou definir isto como sendo f grande de y de tau. Então esta equação diferencial, x' igual a f grande de x, define um fluxo completo, pois f grande, esta aplicação, é limitada. Okay? É fácil ver que a norma deste vetor aqui é menor ou igual que 1. E podemos verificar também que o f grande é um campo Lipschitz, ou seja, o f grande de x menos f grande de y, que é igual a esta expressão, esta diferença disto aqui, fica com esta cara, e por um pequeno truque algébrico, nós podemos usar esta expressão aqui para trabalharmos este numerador. Podemos transformar nesta expressão, que depois se transforma rapidamente obtemos rapidamente este módulo aqui, esta cota superior, tá? Portanto o quociente que está aqui é menor que 1, portanto nós vemos esta transformação aplicando aquele truque anterior, concluímos que x' igual a f grande de x é uma equação diferencial ordinária, em que o f grande é uma função Lipschitz limitada, portanto o seu fluxo é completo, e cada trajetória é uma reparametrização de uma trajetória da equação anterior, x' igual a f de x. Então estes fluxos são topologicamente equivalentes, neste caso o homeomorfismo que relaciona as trajetórias é a identidade, mas eles não são conjugados, porque as trajetórias têm diferente parametrização. Ok? Então um exemplo, uma noção interessante. E vamos agora aqui ver exemplos de conjuntos limite de trajetórias que não são pontos fixos nem órbitas periódicas. O que nós vimos atrás sempre envolve pontos fixos ou órbitas periódicas, aquela perturbação que nós fizemos de um centro linear. Vamos ver agora aqui um outro exemplo. Consideremos este campo linear aqui,
que é dado deste jeito. O x' é x sobre 10 mais y, e o y' é menos y mais y sobre 10. Menos x mais y sobre 10. A matriz, né, é esta matriz do campo. Isto é uma fonte na origem e os autovalores são complexos. Os autovalores são 1 sobre 10 mais i. De facto, mais ou menos i. Multiplicamos ambas as equações do sistema pela mesma função, ρ de xy, que vai ser positiva em menos π ao quadrado, e que se vai anular nas retas x igual a mais ou menos π e y igual a mais ou menos π. Então vamos obter este sistema. Okay? E vamos ver que se eu olhar a função ao longo das trajetórias x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado, eu derivar em função do tempo, dividir por 2 para normalizar, eu fico com x vezes x' mais y vezes y', e é fácil de ver que, por causa destas equações aqui do campo, esta expressão é simplesmente 1/5 de ρ vezes x quadrado mais y quadrado. Então esta expressão é positiva sempre que x e y não estejam na origem, né, e esteja no interior do quadrado menos π. Portanto, as soluções do sistema que começam dentro do quadrado, mas não na singularidade, elas se afastam da origem quando t cresce. Mas temos as singularidades, temos 0, 0 na origem, e temos os segmentos da reta que formam o bordo do quadrado, onde a ρ se anula. Portanto, estes segmentos são acumulados pela órbita de todo o ponto no interior do quadrado. Isto certo a origem. Então nós temos esta situação. Nós temos um poço aqui na origem, inicialmente. Depois temos aqui a reta x igual a mais ou menos π e y igual a mais ou menos π, onde nós temos singularidades. E depois, ao fazermos a multiplicação, nós temos que estas órbitas agora se afastam, né, e vão convergir para este bordo aqui. No bordo nós só temos singularidades, ok? Não é uma órbita periódica agora, né? Nós temos aqui que os limites da trajetória interna, as trajetórias aqui dentro deste quadrado, e elas vão se acumular no bordo aqui deste quadrado, e o bordo só tem singularidades, né? Porque nós assumimos que a ρ é positiva no interior do quadrado e se anula nas retas x igual a mais ou menos π e y igual a mais ou menos π. Então, aqui nós só temos singularidades no bordo, ok? Então nós temos uma acumulação, as órbitas vão se afastando da origem e elas se acumulam neste quadrado, que são todas singularidades. Então, temos aqui um exemplo de uma trajetória que se acumula numa família de singularidades. Okay? São infinitas singularidades. Mais um caso diferente de tudo que a gente tinha visto. Em seguida, vamos falar dos conjuntos limites de órbitas, de trajetórias e suas propriedades em geral.